artistas do Brasil! Hoje o nosso papo é importante demais porque vamos questionar os famosos e perigosos estereótipos. A discussão sobre estereótipos quando a gente fala de criação de personagens não é de hoje, né? Em muitas séries, desenhos, filmes, a gente encontra um design que cai num lugar comum e às vezes até meio que preguiçoso. Vamos conversar sobre isso? Meu nome é Gabriela Antônia Rosa, eu sou uma das pessoas que coordena a produção de conteúdo da Revo e pra gente pensar nesse assunto tenho duas pessoas incríveis no nosso podcast hoje. Portas da sala 1604 abertas, podem entrar, parte Limão. Olá! Olá! Tudo bem, gente? Obrigada por terem topado o convite para essa conversa aqui hoje. Obrigada pelo convite. Fiquei feliz quando vocês aceitaram. Eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês como artistas, para quem ainda não conhece o trabalho de vocês. Quem começa? Vai, Partes. Oh, meu Deus! Oi, gente, então eu sou Paloma, eu assino como Partes desde 2015 e também sou ilustradora, já faz esse tempinho aí. E no meu trabalho eu tento colocar um pouco da minha vivência como mulher, como pessoa com deficiência e tentar trazer um pouco da representatividade nas ilustrações. Massa. E você, Limão? Oi, gente, eu sou o Limão, eu sou ilustrador, trabalho com isso desde 2015, mais ou menos. Eu assino como Limão, @limão com vodka. E o meu trabalho também é sobre a minha vivência como uma pessoa preta, como uma pessoa gorda. É muito voltado em representar pessoas que se parecem comigo em situações que fogem do estereótipo de violência, do estereótipo, sabe? Aquele estereótipo que a gente vê corpos negros sendo representados sempre. Então a minha produção de trabalho é voltada para isso. Por isso que vocês estão aqui, acho que já ficou bem evidente a conversa que a gente vai ter e por que essa discussão é importante e é relevante. Primeira coisa que eu queria saber de vocês é o que veio antes, assim, a arte ou a vontade de falar um pouco mais sobre questões de identidade para vocês, né? Porque na arte de vocês especificamente, como vocês acabaram de falar, isso é muito presente, muito relevante, né? Então, a arte foi uma forma que vocês encontraram de se expressar? Ou vocês já eram artistas e depois vocês pensaram, não, eu acho que eu devia falar sobre isso aqui? Quem começa? Eu posso falar. Eu acho que caminhou um pouco junto, né? Uhum. A arte já era uma maneira de eu me expressar, mas era muito despretensioso. Mas eu acho que eu acabei descobrindo que podia ser também uma ferramenta que eu podia usar como desabafo e também como denúncia mesmo, sabe? Das violências que a gente passa no dia a dia, enfim. Eu acho que caminhou um pouco junto. Uhum. Pra mim a arte veio antes, na verdade. Eu comecei a estudar arte antes, e a minha arte, pra antes de 2014, mais ou menos, ela era uma arte bem genérica, que falava sobre corpos que não pareciam em nada com o meu, porque eu achava que era sobre isso que eu tinha que produzir, sabe? Eu tanto não me via nas coisas que eu falava, cara, não tem espaço pra mim. Então não adianta eu tentar fazer uma pessoa parecida comigo, porque não vai dar em nada. E aí eu desenhava e me sentia triste, porque era tipo, não tinha aquele prazer, sabe, de realmente desenhar. E aí em 2015 eu comecei a fazer um curso de grafite, me interessei por grafite, fui fazer um curso que era só com mulheres negras, e a gente começou a conversar mais essas questões, né? Porque os ambientes onde eu andava eram ambientes muito brancos, sabe? Então, por eu não ver essa vontade de ser representado nas outras pessoas, sabe? Ninguém precisava se preocupar tanto assim, porque eles já estavam representados de alguma forma. Então eu falava assim, sou só eu que me sinto assim. E aí quando eu comecei a me voltar os meus olhos para pessoas que pareciam comigo, falei, pô, não sou só eu que tô sentindo isso. E aí eu comecei a sentir mais vontade de me representar na minha arte e tudo mais. Então veio depois essa vontade. A arte veio primeiro. Eu fiz essa pergunta porque acontece bastante, né, de a gente ter os estereótipos tão assimilados e intrínsecos, assim, parece que eles vêm de fábrica, né, com a gente, que rola muito coisas, por exemplo, a gente, sei lá, ser brasileiro e quando a gente vai desenhar uma cena que se passa no Natal, querer colocar neve, sabe? Esse tipo de coisa, assim, a gente tem que fazer esse movimento, né? Alguém parece que tem que vir e abrir nosso olho e falar,
alô, não neva no Brasil, né? Tipo, com licença, você já parou pra pensar que não neva no Brasil? E eu acho que o lance da representação dos corpos tem muito a ver com isso, às vezes também, da gente reproduzir um comportamento, ou uma representação, ou um tipo específico de design, porque nunca ninguém olhou pra gente e falou, cara, pensa diferente, né? Olha pra, sei lá, olha pra você, olha pra quem tá perto de você, olha pras coisas que estão perto de você, né? Total. Por que motivo vocês enxergam que às vezes essas escolhas de design caem no óbvio e às vezes elas são repetidas e outros tipos de corpos de representação acabam ficando de lado, assim? Complexo, eu acho. Acho que tem Análise sociológica aqui. Eu acho que tem várias coisas, né? Eu acho que começa desde o rolê acadêmico de como que a gente aprende a desenhar, né? Uhum. O rolê da anatomia mesmo, a arte grega, enfim, todo o ideal de beleza. E também tem o rolê de ser cômodo, não sei. Eu não sei, eu acho que é meio que como as coisas têm sido e aí as pessoas não saem muito desse lugar e não olham muito para as outras vivências, não sei. Eu acho que tudo virou meio que um círculo, sabe? Porque a gente tem uma sociedade que é muito racista, que é muito capacitista, que é muito gordofóbica, sabe? Que tem todas essas questões. E aí, dentro da academia, quando você vai aprender a desenhar, aprender sobre arte, você vai estudar a arte europeia. Sim. Você vai estudar uma arte eurocentrada que fala sobre corpos eurocentrados. E aí você aprende aquela coisa básica, né? Ah, o ser humano tem 7 cabeças de altura. E é isso assim, sabe? Uma coisa bem específica. E teve uma coisa que aconteceu comigo na graduação que me marcou extremamente, porque eu fiz Belas Artes, né? O Belas Artes por si já é um curso extremamente elitista, voltado Com certeza. para a arte é o puro europeia. suco do eurocentrismo. O puro suco do eurocentrismo, entendeu? É Belas Artes. E aí, enquanto eu tava fazendo minha especialização dentro do curso em ilustração, eu tive uma aula com um professor, que eu não vou citar nomes, mas que a gente estava adaptando contos de fada, e aí ele disse a seguinte frase: quando a gente vai desenhar uma princesa, a gente tem que saber o que a gente vai desenhar, porque não faz sentido desenhar uma princesa negra. Meu Deus! Ué? Eu parei, Ué? olhei pra aquele homem e, gente, isso foi 2016, tá? Caraca, isso não foi podia tipo ter... 1800, 2016. 1816 podia ter sido. É 2016. O homem me fala uma coisa dessa. Senhor. E eu falei assim, mas por que não faz sentido? Sabe? Por que não faz sentido? E aí ele começou a falar isso, aquilo, e aí eu falei assim pra ele. Aí ele falou assim, por exemplo, quando você vai desenhar uma bruxa, você tem que fazer uma bruxa com um narigão. E eu, tipo, por que ela tem que ter um narigão? Por que ela ter um nariz grande significa que ela é bruxa? Sabe? E aí, em resumo, ele não gostava da minha cara, não foi com a minha cara, não olhava mais pra mim, tudo certo. Eu larguei a matéria e esperei entrar outro professor. Melhor coisa que você fez na sua graduação, né? Com Pelo amor de certeza. Deus, tem que ficar aturando uma palhaçada dessa. Com certeza. Mas nada contra os palhaços também. mas a gente tem muito isso, sabe? Então, você consome tanto aquilo que você reproduz sem você pensar, por que eu tô reproduzindo isso, entende? Por que eu tô... E aí a gente saindo da questão só de desenho, mas por que eu, enquanto, sei lá, autor de novela, quando eu vou escrever um delinquente, um bandido, eu escrevo um negro? Por que quando eu vou escrever uma empregada, eu escrevo uma negra? Quando eu vou escrever uma patroa, eu escrevo uma branca? Por quê? Entende? Sim. É essa questão, o comodismo, e vai do que a gente aprende. A gente recebe tanto aquilo que a gente não pensa, a gente só faz. É o que eu disse, né? Uma coisa que vem meio desde que a gente é criança, sabe? A gente ouve e dependendo de os grupos que a gente frequenta, as escolas que a gente acaba estudando, ou mesmo os professores que a gente acaba tendo, como é o caso do seu, que perpetuava essa ideia, mesmo estando numa posição de poder onde ele era evidentemente capaz de torcer esse pensamento, né? Pois é. A gente se acostuma com isso, né? E vira uma verdade, porque ninguém nunca questionou pra gente, ninguém nunca falou que talvez não pudesse ser, né? E também tem isso, né? Das pessoas que estão ocupando esse lugar de professor, né? Nunca é a pessoa negra, nunca é a pessoa com deficiência, às vezes nem mesmo as mulheres. É o homem branco ali na academia ensinando, né? Então acaba que a gente fica mesmo nesse círculo.
Com certeza, estudando os mesmos pintores de sempre, as mesmas representações de sempre, se alimentando das mesmas referências sempre, e às vezes com essa impossibilidade quase. A internet com certeza ajudou muito isso, né? Mas é um negócio super recente pra gente medir ainda os impactos. Mas isso de, né, tá sempre olhando pro mesmo lugar, sempre olhando o mesmo Assim, lugar, sempre nem olhando o mesmo sempre, lugar. não é nem só olhando pro mesmo lugar, mas também negando qualquer coisa que não venha daquele lugar, entende? Sim. Porque é a pessoa que volta os olhos pra arte europeia e aí esquece que existe um monte de outro lugar no mundo. Uhum. E acho que o contrário também meio que acontece, né? Porque quando você escolhe não olhar mais só pra isso, né? Por exemplo, pra manter no que a gente tá falando, não olhar mais só pra arte europeia, parece que você entra em outra caixa, assim, né? É. Tipo, não, essa pessoa aqui, esse artista fala de outra coisa, né? Tá em outro grupo, tipo, não fala do que a gente fala, sabe? É uma coisa meio... Essa quase necessidade que a gente tem, pela forma como a nossa sociedade, pelo menos oriental, foi constituída, de colocar as coisas em caixas, né? Em separar as pessoas em grupos, em dividir e falar ou é isso ou é aquilo, né? Não, demais. E é assim, a gente é separado em grupo, mas se a gente for parar pra pensar, a gente é separado em grupo quando a gente sai do que é considerado o normal, entende? Então é tipo assim, você tem artista e artista negro. Aham. Você tem, né, artista e artista mulher. Uhum. Artista e artista LGBT. E tipo assim, é todo mundo artista. Uhum. Mas a gente bota em caixas o diferente. A gente não faz uma lista pra dizer, olha esses artistas héteros. Sabe? Uma lista, ó, 15 artistas brancos pra você conhecer. Tipo, cadê essa lista? Cadê a lista do 20 artistas sem deficiência pra você conhecer? Aham. Cadê? Entende? Exatamente. Eu sou dos estudos literários, né? Eu fiz letras na faculdade. E a gente zoava que o nosso sonho era que tivesse uma mesa só de mulheres falando sobre literatura masculina. Porque Nossa. é isso, cara, exatamente isso, sabe? Tipo, cara, por que justamente, né, tirar e colocar um rótulo em quem é, entre aspas, diferente, né? É. E eu acho que isso também passa por convenções que a gente acaba adotando e nem se dá conta às vezes. Também rolou uma história com a gente aqui faz pouco tempo. Recentemente um aluno nosso questionou a gente sobre a divisão dos estudos de anatomia, era um aluno trans, a divisão dos estudos de anatomia entre anatomia feminina e anatomia masculina, né? Porque basicamente toda a nomenclatura que a gente tem desses estudos, né, a forma como a gente se refere aos músculos, aos ossos, a gente se refere como eles tendo características específicas de um corpo de mulher ou do corpo de homem, né? Tipo, é assim que a gente estudou, é assim que as coisas foram nomeadas mesmo. E é complicado isso, né? Porque, tipo, ao mesmo tempo que a gente sabe que não tem essa caixa específica, né? Tipo, não, esse aqui é um corpo de mulher, esse aqui é um corpo de homem. Essa foi a forma como a gente nomeou essas coisas, né? E a gente ainda não encontrou, eu acho, outras palavras ou outras formas de se referir a isso. Como que vocês lidam com isso na hora de estudar e na hora de pensar a criação dos personagens de vocês? Vai, Patis. Não sei, não lido. Faço o que eu acho melhor. Acho que eu vou misturando, sabe? Sei lá, eu consigo, pelo menos pra mim isso funciona, separar um pouco, né, questões de gênero e questões de característica física de sexo, sabe? Porque se eu quero uma pessoa que tenha mais características masculinas, não significa necessariamente que esse personagem vai ser um homem, só significa que ele vai ter certas características que a gente entende como masculinas. Eu acho que se a gente conseguir chegar num ponto da gente quebrar essa ligação de, se tem característica masculina, então necessariamente é um homem, a gente vai, sabe, Ou te expandir atribuir. aquele meme do Galaxy Brain. Total. Ou mesmo quebrar a associação que a gente faz com, tipo, a força ligada ao masculino, sabe? Sim. Né? Não necessariamente. Eu acho que a gente entraria em várias categorias que não necessariamente, sabe? Eu acho que, pra mim, o que é mais difícil é em relação à doçura. Em contrapartida da força, né, ser masculina, a doçura é vista como uma coisa feminina. Como se homens não pudessem ser doces, né?
Uhum. Então, tipo, os meus desenhos, o meu traço é muito doce, é muito fofinho. Uhum. Então, às vezes, pra representar um homem cis, quando eu faço alguma commission e tudo mais, eu suo um pouquinho, tenho que rebolar um pouco. Porque às vezes eu tô lá fazendo e pra mim tá legal, mas eu penso, putz, sabe, eu tô fazendo pra um homem cis, e ele não vai achar tão legal assim. Eu preciso dar uma, sabe, aquela polida no modo fluido do Uhum. qual eu desenho. Uhum. Então, acho que tem essas coisinhas. Essas pequenas escolhas que a gente acaba tendo que fazer para atender a necessidade de cliente, né? Mas isso é outra história, outro papo. Eu queria saber também, Partes, você que falou um pouquinho menos até agora, sobre. Você, né, chegou a comentar sobre a sua bandeira, né, de ser uma artista PCD, ser uma artista mulher, e você coloca isso bastante no teu trabalho. Uhum. Já que a gente tá falando desse lance de clientes, que tipo de trabalho você executa, assim? Porque eu acho que uma das preocupações que as pessoas têm bastante de fugir dos estereótipos e se colocar nesse lugar de tipo, não, eu quero falar sobre pessoas que são mais parecidas comigo, histórias que são mais parecidas com a minha, tem essa sensação de ninguém vai querer ouvir isso, sabe? Ninguém vai querer saber disso, por que alguém ia querer saber dessa narrativa e ficam quase que com medo de furar essa bolha mesmo e sair desse lugar que é esse lugar comum, sair desse lugar que é o estereótipo. Porque querendo ou não, o estereótipo ele é muito aceito, né? E é por isso que ele continua sendo usado, porque a imensa parte das pessoas consome isso, né? Sim. Certo ou errado, não importa. Importa que nosso padrão de consumo está diretamente ligado com isso, né? Então, queria saber um pouco de você disso, porque eu acho que tem uma dimensão, às vezes, que a gente não consegue enxergar não trabalhando diretamente com isso, sabe? Então, queria que você contasse um pouco como é pra você. Sim e não, né? Agora, a maioria dos trabalhos que eu faço me chamam porque tem a pauta PCD envolvida. Isso é ruim? Não. Mas me limita um pouco, às vezes, né? Mas, assim, eu acho que é uma grande porta que se abre de eu poder falar, fazer o meu trabalho e colocar a minha vivência e poder falar sobre a minha bandeira, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar. Muito chão. Para caminhar. Não sei. Eu acho que era justamente nesse sentido a minha pergunta, porque eu tô pensando sobre isso. Que, às vezes, por causa desse lance, né, da nossa sociedade de colocar as coisas em caixas, fico com essa sensação de que a gente, dentro da área artística mesmo, acaba colocando as pessoas em caixas, do tipo, não, essa pessoa fala disso, essa pessoa fala daquilo outro. Ontem a gente fez um post lá no Instagram da Revo, com palestras do TED, né, indicando palestras do TED para artistas. E a gente ficou fazendo uma pesquisa, assistindo várias palestras, e uma das palestras que a gente indicou lá é de uma pesquisadora da Nigéria, e ela fala sobre como os movimentos artísticos, ela fala sobre os movimentos artísticos do continente africano de modo geral, que não são pautados nem por religião, nem por política, nem por território, nem por questões identitárias. São coisas mais ligadas, tipo, a, sei lá, arte abstrata, coisas coloridas, sabe? Outra vibe completamente. E aí ela comenta sobre como ela sentiu a vida inteira essa pressão de, tipo, cara, eu não quero falar sobre isso, sabe? Eu não quero falar, não é isso que eu quero trazer pro meu trabalho, eu quero falar de outras coisas. E aí o nome do movimento que ela participa é Afro Bumblegum, né? Que é chicletes. Então, era mais nesse sentido, assim, a minha pergunta sobre essa característica mesmo de a nossa sociedade querer colocar as pessoas nessas caixinhas, assim, sabe? Sendo que eu tenho certeza que vocês são muito mais do que isso, sabe? Sim. Eu entendo que a gente ocupa esse lugar porque tem a representatividade no nosso trabalho, né? Mas eu acho que falta um pouco das pessoas entenderem que não é só isso. Às vezes ok, eu vou desenhar uma besteirinha que não vai ter rolê de militância. Então, acho que é meio que isso. Limão, tem alguma coisa a acrescentar sobre essa pauta? Eu acho que eu concordo bastante com o que a parte disse, porque às vezes a gente tenta. A gente só quer desenhar, sabe? A gente só quer desenhar um negocinho aqui, não significa que é alguma coisa assim, olha, gente, sabe? Não, é só um negocinho. Mas eu acho que eu não sinto mais tanto isso no meu trabalho hoje em dia, sabe? Já senti muito no começo.
essa questão de ter uma caixinha específica, sabe? Tipo assim, você fala sobre tal coisa, então você vai falar sobre tal coisa, você vai produzir sobre tal coisa. E hoje em dia eu já não sinto mais tanto isso, acho que eu já acostumei o meu público. E tipo assim, ó, vai ter desenho de vez em quando, tá? E às vezes não tem nada a ver com nada, não. É só um desenho aí. É só, sei lá, uma sereia. Pra vocês ficarem felizes aí, ó, toma E uma pra eu ficar sereia. feliz também. É isso aí, ó, toma uma sereia, vamos ser felizes, sabe? Mas no começo eu passei um pouco por isso, especificamente porque logo no início que eu comecei a trabalhar com isso no Instagram, e sério, tinha muitas pessoas que me pediam pra fazer representação de orixá. E eu não sou de nenhuma religião de matriz africana, eu sou evangélica. E aí eu sempre tentei deixar bem claro para as pessoas, tipo, olha, eu não sou dessa religião, eu não vou representar, porque eu não quero chegar e, primeiro, tomar o lugar de uma pessoa que é da religião e podia estar aqui produzindo esse trabalho com respeito e com conhecimento de causa. E segundo, porque eu não quero sair representando uma coisa errada, sabe? Tipo, representar fulano de um modo totalmente errado, que não tem nada a ver com orixá. Sim. E fazer papel de otário. Falei, gente, não E quero. talvez cair no estereótipo também, né? Exato. Falei, não quero passar de otário na internet. Já basta o que eu faço consciente. Então, no início tinha muito isso. Eu recebi muita proposta de... Ai, olha, eu queria que você representasse Oxum pra mim. E eu, tipo, então, gente, ó... Eu conheço tal artista que faz. Toma aí, sabe? Toma aí uma pessoa que eu sei que vai fazer um trabalho bom. E aí, com o tempo, foi sumindo. Essas caixinhas foram diminuindo um pouquinho. Ainda tem, sabe? Novembro chega, todo mundo, opa, vamos conversar? Mas tirando isso... Não, acontece bastante. A gente tem um grupo da comissão, né, da escola, e chega novembro, mesma coisa, assim. Novembro do ano passado eles já ficaram de cara, vocês não têm noção dos absurdos que chegam no nosso inbox quando chega o mês de novembro. Eu fico tipo, gente, olha, sinto muito que vocês tenham que passar por esse tipo de situação. Mas eu acho massa vocês terem tocado nesse ponto, porque isso entra numa dúvida muito grande de muitos artistas quanto a possibilidade ou não de representar pessoas, corpos, identidades, etc., que não são a deles próprias. Queria que vocês comentassem um pouco isso, assim, por exemplo, tem uma aluna nossa que ela é PCD, mas ela é branca. E aí ela tava criando uma história com vários personagens, um quadrinho, e ela tava muito na dúvida se ela colocava ou não uma personagem negra. E aí eu dei a minha resposta lá pra ela, porque ela veio perguntar diretamente pra mim, mas eu quero saber o que vocês enxergam disso, assim, como vocês lidam com isso. Se alguém chegasse com essa pergunta pra vocês, o que vocês responderiam? Eita. Eu acho que assim, quanto mais gente desenhando com diversidade, melhor, né? Só que tem que dar uma estudadinha pra não cair no estereótipo, pra não falar nenhuma besteira, pra não acabar sendo capacitista ou racista, enfim. Tem que dar uma estudadinha, mas assim, quanto mais gente, melhor. Eu concordo também. Eu acho que quanto mais as pessoas, sabe, fizerem, vai ser melhor pra todo mundo. E é aquele negócio, né? Tipo, você não precisa ser um elfo pra escrever sobre elfos. Exato, nenhum Você vai Viking. dizer que você precisa ser negro pra escrever sobre negros? Não precisa. E o melhor de tudo é que, tipo assim, você não vai encontrar um elfo pra ler a sua história e avaliar se ela tá boa ou não. Você vai encontrar pessoas negras, sabe? Você vai encontrar PCDs, você vai encontrar pessoas gordas, sabe? E hoje em dia tá muito mais assim... Com o advento da internet, né? Advento da internet, eu falo como se eu tivesse 60 anos. Com o advento da internet, em que a gente pode, assim, conhecer pessoas, tá bem mais, assim, divulgado, né? Essa questão da gente ter leitura sensível nos nossos conteúdos, conversar sobre, porque a partir do momento que você tá estudando e tá querendo aprender e melhorar, pô, tudo é válido. Eu acho que é isso. Acho que faz total sentido também. Foi mais ou menos isso que eu respondi pra ela quando ela me perguntou. Porque eu não consigo imaginar um exercício de criatividade onde você só pode criar coisas que parecem com as coisas que você experiencia, né?
Tipo, o legal da gente poder criar coisas e imaginar coisas é imaginar outras possibilidades, né? Imaginar ser outra pessoa, imaginar outro universo, imaginar ser um animal, sabe? Todas essas coisas. Isso aí. E aí, quando a gente coloca essa barreira, assim, parece, não, esse aqui você não pode imaginar, sabe? Você só poderia falar sobre isso se você tivesse vivido de verdade. E acho que isso acaba limitando muitas criações, né, que poderiam ser legais e jogar uma luz diferente sobre vários temas, porque as pessoas não se sentem no direito de pensar, de imaginar outras coisas. Mas eu acho que esse medo todo de você criar coisas diferentes, acho que surgiu porque a gente passou por uma época, há uns anos atrás, em que a gente não tinha espaço para criadores de conteúdo que eram diferentes do homem branco cis hétero, entende? Uhum. Então as pessoas ficavam revoltadas, qualquer pessoa de minoria ficava revoltada, porque assim, pô, você quer escrever sobre mulheres pretas, mas você não quer dar espaço pra uma mulher preta que escreve, Uhum. sabe? Mas a gente já passou disso, a gente tá passando disso, a gente tá criando espaços, sabe? Então, não é que você não possa escrever sobre você, quando você tá lá, né, no topo da pirâmide do privilégio social. Não é que você não possa escrever sobre outros grupos. É que você tem que pensar, pô, eu vou escrever sobre esse grupo, mas eu vou conversar com pessoas desse grupo, eu vou dar espaço para pessoas desse grupo, Uhum. eu vou fazer essas pessoas crescerem junto comigo, sabe? Porque Uhum. senão você só tá capitalizando em cima de uma dor alheia. Sabe? Tem essa linha tênue. Que é bem complicada, né, porque é o lance do protagonismo, né? É isso. Às vezes acontece isso, tem narrativas às vezes que são muito parecidas, né, só que uma das pessoas que escreveu a narrativa pertence de fato àquele grupo, e a outra é invariavelmente um homem branco cis. E quem ganha o protagonismo, né? Sim, exatamente. Nessas horas eu tendo a pensar que o lugar de fala não é nem tanto o lugar de onde você fala, mas escolher o lugar onde você vai falar, sabe? Porque é ter uma sensibilidade, às vezes, pra entender quando é a hora de ficar em silêncio e deixar outra pessoa falar, É isso. Sim. né? Nossa, pensei mil coisas agora, gente. Minha cabeça girou assim, ó, 360 graus aqui, ó. Mil pensamentos passaram Aqui na minha é cabeça. só Galaxy Brain. Exatamente, o tempo todo. Ai, total. Tem outra questão que eu acho que pega bastante para a maior parte dos artistas quando a gente está falando sobre representação, que é como criar personagens, né, que são facilmente identificáveis, de etnia, de idade, etc., sem utilizar estereótipos. Porque, por exemplo, não sei se vocês lembram quando saiu a Mulan, que a Ellen Shen desenhou, teve muita gente reclamando de whitewashing, porque a Mulan não tinha o olho mega puxado. Mas aí você entra no fato de que nem todo asiático tem um olho mega puxado, sabe? Tipo, como que você luta contra isso? Porque o estereótipo tá tão intrínseco, assim, que parece que você não respeita uma característica, você tá fazendo whitewashing, sabe? Coisas desse tipo, assim. Então, como criar personagens que são facilmente identificáveis sem utilizar estereótipos? Ai, cara, eu acho que você tem, além de estudar, falar com as pessoas mesmo. Conversar sobre as vivências delas, trocar experiência mesmo, né? Eu acho. Não sei se tem um caminho fácil. Eu acho que é bem por aí, sabe? Acho que estudo nunca é demais. Você tem que estudar sobre aquele grupo que você quer representar. Você tem que estar pautado no que você realmente quer representar, entende? Então, por exemplo, se eu, vamos dizer, se eu não fosse uma pessoa gorda e quisesse fazer um personagem gordo, eu tenho que falar com pessoas gordas. Eu tenho que entender quem são essas pessoas, que elas são pessoas plurais, sabe? Que não é... Que eu não preciso desenhar uma pessoa, por exemplo, um estereótipo de representação de pessoas gordas que não me desce é você representar aquela pessoa comendo, chafurdando na comida, sabe? Daquele modo bem assim grotesco, sabe? Pra representar uma pessoa gorda. Ou representar uma pessoa gorda como preguiçosa, como suja, entende? São estereótipos muito pesados. Você tem outras formas de representar uma pessoa gorda. Porque você pode até representar uma pessoa gorda que seja preguiçosa, mas não de um modo que seja assim, sabe, sem limite. Muito fora da casinha. Sim. Sabe? Uma pessoa falar, eu não quero correr no parque, é uma coisa. Uma pessoa jogada no chão falando, eu não quero me mexer pra beber água,
é outra. Entende? São níveis completamente São níveis distorcidos da diferentes. coisa. Eu acho que você tem que pesar o que você tá fazendo. Se aquele estereótipo você tá usando de uma forma, sabe, como um leve tempero, Uhum. ou se você tá, sei lá, jogando 2 kg de sal no estereótipo. Aí não dá, né? Ai. Já que a gente tá falando disso, vamos falar então estereótipos que vocês odeiam. Porque a gente falou muito sobre, às vezes, do fato de, às vezes, as pessoas nunca terem sido apresentadas a outras verdades, né? A outras realidades. E por isso continuam reproduzindo coisas o tempo todo. Então, estereótipos que vocês odeiam. 2 kg de sal no estereótipo. Só no estereótipo. Nossa, o meu é sempre o PCD, que é o exemplo de superação, né? Que não dá pra ser outra coisa, né? Cai sempre nesse lugar, assim. Sobe um ódio que, olha... Mas o meu é o que eu mais odeio, assim. Uhum. Ai, eu odeio muito, gente. Olha... Eu senti Limão puxando uma lista, assim, ó, do lado da gaveta. Com licença que eu vou falar, um minuto. Então, ó, aqueles que eu falei, né? Eu odeio a pessoa gorda, preguiçosa, que não levanta nem pra beber água. A pessoa gorda que não come nada saudável, tipo, não come uma fruta. Não come, é tudo frito. A pessoa gorda que é suja, que não toma banho. A pessoa preta que é suja. A pessoa trans que é revoltada com o gênero. E que aí qualquer coisa que você falar, ela vai dar um piti. Mas o que? São vários, gente. É muita coisa. Tá entendendo? Se for puxar... Né? A pessoa negra raivosa. Eu acho que isso é um estereótipo muito ruim, muito pesado e prejudicial. Que é você achar que toda pessoa negra é raivosa. E que isso é uma coisa que é engraçado porque isso afeta a gente em níveis absurdos. Porque a gente tá sempre que a gente fala alguma coisa, todo mundo já acha que a gente tá com raiva, sabe? Eu especialmente porque a minha cara normal, relaxada, já é uma cara de que eu já tô bolado com alguma coisa. Entendeu? Tipo assim, às vezes o dia tá ótimo pra mim, eu tô aqui, ó, tocando música bonita na cabeça. Aí às vezes eu me olho no espelho assim, eu tô com uma cara amarrada, que já é minha cara normal, entendeu? Aí a pessoa tá chateada, fala, gente, eu não tô. Mas isso também vem do estereótipo da pessoa negra raivosa. Então são vários estereótipos que vão assim, ó, acumulando. Sim. Não, eu acho massa a gente elencar isso, porque entra no ponto, né, de às vezes as pessoas não pensaram que isso é um estereótipo, né, não questionaram essa representação mesmo, e acabam reproduzindo sem perceber, às vezes. É o que a gente ouve muito, tipo, mas eu não fiz por mal. Mas não é esse o ponto, né? Não é esse o ponto. Você tem livros, você tem pessoas, você tem YouTube, sabe? Tipo, não dá mais. Não tem mais desculpa, né? Exatamente. Eu queria que vocês falassem também sobre outras coisas que vocês gostam, assim, outros tipos de arte que vocês gostam, coisas que vocês fazem, que não tem absolutamente nada a ver com o fato de ser a pessoa que vocês são. Outras coisas que vocês consomem, coisas que vocês acham legal, artistas que são referências pra vocês. Minha referência é o Limão. Beijos. Beijos. Adoro quando acontece esse amorzinho no podcast. Gente, eu e Partes, ó, temos uma história. Amizade duradoura. Pô, isso aí vem de muito tempo. Ai, total. Que coincidente, porque eu não sabia quando convidei. Sério? Não sabia. Aqui, minha filha, aqui é grupinho... Panelinha. Artenas. Diante do Artenas ser Artenas. Ô, louco. É a gente se conhece tem um tempão. É verdade. Mas, sei lá, deixa eu ver. Coisas que eu consumo que não tem muito a ver com o que eu sou ou com o que eu produzo, é isso? Vamos lá. Cara, eu sou muito fã de Stephen King. Que não tem nada a ver com o que eu produzo. Nós não mesmo, você acabou de falar que você tem artes fofinhas, né? Não. Tipo, Pois é. sangue, crianças assassinas, palhaços do mal, espíritos. Eu amo muito terror. Eu amo muito terror. Eu sou apaixonada por terror. Tenho medo? Tenho. Mas gosto, entendeu? É tipo um programa que eu assisto no YouTube, Quinta Misteriosa. Olha, Eu assisto também. amo assistir. Não conheço, depois mas vou anotar aqui. É só sobre crime. Sim. Só sobre crime. E aí, às vezes, eu fico vendo os negócios de serial killer. Aí eu vejo, né?
Aí quando eu vou dormir, eu falo, pronto, o serial killer vai entrar na minha casa. Puta, né? Aí eu já fico tenso. Mas no dia seguinte tô assistindo de novo, entendeu? Mas eu gosto muito de terror. Eu gosto muito de terror, né? Não tem a ver com o que eu produzo, mas é uma coisa que eu gosto. Uma coisa que eu sempre falo que eu gosto, as pessoas falam, nossa, não tem nada a ver com você. Né? Agora, não tanto com o meu trabalho, que tem um pouco a ver com o meu trabalho, mas eu gosto muito de balé. Eu gosto muito de balé, de música clássica. E aí, às vezes, quando eu falo, tipo assim, ai, nossa, eu amo balé e tal, as pessoas, tipo, sério? Você gosta de balé? Eu gosto, gente, eu gosto. Inclusive fazia, mas isso foram há muitos anos, muitas décadas. Eu acho que é isso, que não tem, assim, nada a ver. Nada a ver. E você, Partes? Ai, então, a pandemia deu uma zoada aí nas coisas. Em tudo, Porque né? eu curtia muito umas séries nada a ver, um filme ruim. Mas assim, sabe quando você tá cansado até de assistir coisa? Ai, Parece sei. que você já consumiu tudo que tinha pra consumir. Uhum. Tô meio assim, então deu uma estragada nisso. Mas o que tá salvando é os joguinhos. Tenho gostado de descobrir uns joguinhos por aí. O que você joga, Paty? Agora eu estou jogando um joguinho de fazendinha. É o Nossa, muito bom fazendinha. Stardew Valley. Dá uma paz. Ah, eu ia perguntar se era. Não dá uma paz. Tipo assim, você não tem nada pra fazer. Você vai lá cuidar das suas cenouras. Sim. Plantar uma laranja. Uma paz de espírito, Exatamente, gente. Exato. Muito bom. É muito bom. Alienação total, assim. Alienação total. Ótimo pra esse momento. Eu também adoro joguinho, mas eu tô jogando Genshin. Não conheço. Já vai ter vários likes nesse podcast por causa disso. Obrigada, Limão. Genshin, gente, quem joga Genshin, vem falar comigo. Vamos jogar junto. Eu fiz essa pergunta justamente pra sair um pouco, né, da caixa, porque tem isso às vezes de... Geralmente quando a gente chama artistas que... A gente chama artistas pra conversar sobre temas específicos sempre, né? Mas eu sempre fico incomodada de, tipo... trazer pessoa X pra falar sobre tema X, que é o tema que ela sempre fala, né? E aí, não gosto, né? Porque... Sim. É isso, não é essa limitação que a gente traz, né? No caso de vocês é diferente porque essa pauta de identidade tá muito presente no trabalho de vocês, né? Uma coisa que tá junto ali, né? Tipo, é entrelaçado. É difícil falar de uma coisa separando da outra. Teve uma vez que eu gravei podcast com a Preta, vocês devem conhecer ela, né? A Preta Ilustra, a Vanessa. E aí eu falei sobre isso e ela falou, cara, no meu caso é impossível, sabe? Tipo, quem eu sou e as coisas que eu vivi permeiam 100% a minha arte. Não tem como eu vir aqui e falar, não, vou deixar de ser negra, vou deixar de ser de onde eu vim, vou deixar, sabe, tipo, colocar isso de lado e agora vou falar de... Não tem como. Não tem como, você carrega isso com você, né? Então, mas eu gosto de trazer essas outras coisas também para as pessoas, né? Tirarem um pouco, expandirem um pouco essa noção de que não é só militância o tempo todo e que as pessoas são mais que isso, né? Tem outras coisas. Até porque não dá pra ser só militância o tempo todo, ainda mais. Não dá, cansa, né? Nessa época que a gente tá vivendo, não tem como. Não tem saúde mental que aguente. Só jogando muita fazendinha. Exatamente. Olha, realmente, inclusive, estamos aí aceitando dicas de alienação total. Sim. Qualquer série que vocês tenham maratonado em 8 horas, que vocês não tenham conseguido desligar a televisão, tô interessada. Pode deixar nos comentários. Qual série? Lupin. Assisti. Lupin ou Lupin, não sei. Assisti a parte 1 e a parte 2, vi nesse esquema aí, ó. Ainda não terminei a parte 2, que eu tô salvando, assim, porque o que é aquele homem, né? Aquele homem maravilhoso. Não aguento, ele começa a falar francês, eu falo, casa comigo. Casa comigo agora. Que tem cenas que eu literalmente paro pra bater palma. É um negócio. Que homem. E eu não posso ver um homem falando francês, né? Porque eu amo francês. Aí você me junta um homem bonito, alto, falando francês, e acabou comigo. Tudo, né? Olha, realmente. Isso, inteligente, né? Porque inteligente. Olha. Aquele homem, olha, ele me enganava fácil. Eu deixava ele me enganar todinho. Sem problema. Tô nem aí. Mas você tá sendo enganado, querido. Não importa. Engana mais. Ninguém liga. Ai, meu Deus, a gente veio falar de trabalho. Olha, a gente desvirtuou completamente o assunto. A gente foi pra um lugar realmente que eu não tava esperando, mas eu assisti a parte 2 inteira esse final de semana, direto, assim. Eu tava sem sono, tipo, de sábado pra domingo, aí eu liguei na Netflix pra ver se tinha alguma coisa que eu queria ver e tal. Aí eu vi que tinha saído a parte 2, falei, pronto. É hoje que eu vou dormir 6 horas da manhã, que eu vou ter que ver todos os episódios agora, e foi tipo isso. É isso. É sobre isso. Tudo. É sobre isso. As pessoas ficam achando que a gente trabalha o tempo todo. Mal sabe. As noites viradas aqui assistindo série ruim, filme ruim. Mal sabe a noite virada jogando Genshin.
Mas eu acho que tudo isso faz parte, né? Da gente ser gente, né? Ser pessoa. Principalmente nas condições atuais de temperatura e pressão, que a gente realmente precisa desligar o cérebro às vezes, senão a gente surta, né? Sim. Verdade. Então, Outras pautas que vocês acham importante a gente abordar, ou algum assunto que a gente não falou e que vocês queriam muito trazer pro podcast? Não é nenhuma questão de pauta, Uhum. é mais uma questão de conselho. Eu sei que se conselho fosse bom, a gente, né, vendia, não dava. Mas é um conselho que eu tento passar para as pessoas, porque é algo que eu queria ter ouvido quando eu era mais novo, sabe? Uhum. E é a questão de você se cercar de pessoas que estejam nos mesmos grupos que você. Porque se você é uma pessoa, por exemplo, no meu caso, uma pessoa negra, uma pessoa gorda, uma pessoa LGBT, e aí você anda só com pessoas brancas, cisgêneras e hétero, Uhum. você acaba perdendo uma força, você acaba perdendo um refino no seu gosto, nas suas ideias, na sua cabeça, que só pessoas que passam por coisas parecidas com o que você passa vão saber acrescentar pra você ali, entende? Uhum. Então você acaba achando que certas coisas que você passa são frívolas, são estúpidas, não são interessantes, porque não são interessantes pra aquele grupo com quem você anda, sabe? E tudo bem, não é a vivência deles, não é interessante pra eles, mas é interessante pra pessoas como você. E vai ser interessante pra outras pessoas como você que você não conhece, mas que vão ver o seu trabalho. O seu trabalho tá na internet. E todo mundo pode ter acesso a ele. Então, assim, se cerca de pessoas que são mais parecidas com você, sabe? E escuta essas pessoas, consome dessas pessoas. Não consome só, sabe, tipo... Não consome só o anime. Não consome só Dragon Ball, sabe? Tipo, vai olhar outras coisas. Vai ser legal também. Não consome só Leonardo da Vinci. Vai olhar outros pintores, sabe? Acho que isso é muito importante. Sai da bolha, né? total. Isso. E às vezes é uma bolha que a gente é condicionado e não se toca mesmo, assim. Eu digo isso muito de experiência própria, porque eu só fui perceber, assim, como racismo, por exemplo, era uma questão que eu não dava conta de que existia quando eu tava quase no ensino médio, assim. Que eu tava na aula, a gente tava estudando, não sei se era aula de artes ou aula de história, uma das duas. Em algum momento, a professora fez uma pergunta que eu parei pra pensar, tipo, que até aquele momento no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, tipo, tinha, nas escolas que eu estudava, eu fui bolsista por muito tempo nas escolas, assim, estudava em escola particular, em escola pública, mas, enfim, nas escolas que eu estudava e na última escola que eu tinha estudado, que era um colégio católico, tinha 2 pessoas negras na escola inteira. E aí, aquilo me bateu, assim, de uma forma que eu fiquei, cara, por quê? Sabe? E aí é uma coisa que meio que você, quando você vê, você não consegue mais desver. Pois é. Sabe? Tipo, você olha pros lados e fala, por que o lugar que eu tô é assim, sabe? E por que eu tô nesse lugar? Né? E aí você começa a se questionar muito sobre esses mecanismos e como essas coisas funcionam. E aí, né? Aí sua vida muda. Porque você não. É o que eu disse, você não consegue mais desver, né? Você não consegue mais aceitar aquilo como sendo o seu normal, o seu padrão. Você precisa mudar. E aí, pros seus outros amigos, você fica chato. Exatamente. Porque você começa a pensar naquilo e você começa a cobrar aquilo, né? O ideal é que você comece a pensar e cobrar, e aí você fica chato, tipo, pô, que cara chato, toda hora falando disso. Total. Pô, mas o que eu posso fazer, sabe? É que não faz mais sentido, né? Pois é. Acabei perdendo muitos amigos nessa aí também, mas... acho que foi melhor, né? Melhor, né? Acho que foi bom. Às vezes é livramento, como diria Joelma. Tem coisas que a gente não perde, a gente se livra. Grande Joelma. Grande Joelma também é uma grande inspiração pra mim, porque eu gosto de Calypso, tá, gente? Nossa. Então, pô, Eu sei nem só de balé Stephen King a gente vive. Eu sei mais de banda calypso do que seria considerado saudável pra uma jovem de 28 anos. Pois é. Minha mãe era muito fã no começo, cara. A gente tem, tipo, os 5 primeiros CDs. Tudo bem que eles têm 45 CDs, mas os 5 primeiros a gente tem em casa. Pô, você é fã raiz do Calypso. Fã raiz, fã demais. Cara, mas nisso que você tava falando, teve uma situação que aconteceu comigo e com a Partes,
na Feira Preta, que a gente foi em 2019. Não. Porque a gente chegou pra feira e tal, a gente foi, né? Eu tava com uma amiga minha, e aí a gente começou a organizar as mesas, né? Todo mundo começou a organizar a mesa. Aí eu virei pra minha amiga e falei assim, pô, vou chamar a Partes pra ficar do meu lado na mesa. E aí eu fui toda serelepe pimpona. Falei, e aí, Partes, vamos pra mesa ali comigo. Aí a Partes virou pra mim, mas eu não alcanço a mesa. Aí eu parei, 10 segundos, olhei pra cara da Partes e falei, putz, é verdade. Eu, tipo assim, só fui pensar naquilo naquele momento. Que ela falou, tipo, eu não alcanço a mesa, mano. Eu, tipo, caralho, mano, eu não alcanço a mesa. É real. Porque a mesa era autona, assim, sabe? Tipo, batia no peito. Eu falei, caraca, ela não alcança a mesa. Real, cara. Real. Mas, tipo, se não fosse o fato de eu ir perguntar a ela se ela queria ficar do meu lado na mesa, eu não ia me tocar naquilo. Pois é, sim. Os organizadores também não pensaram muito nisso, não. Pois é. Ô, meu pai. Eu não tenho isso. Aí Enquanto organizadora de evento. Tacho, assim, putz, mano, real. Mas como que você lidou com isso na hora, Pardes? Eu dei uma chorada. Foi bem tenso. Foi bem tenso. Foi bem tenso até resolver, porque aí eu tive que trocar a mesa. Aí o cara me mandou uma mesa que assim não tinha nada a ver. Aí depois, enfim, foi um puta nervoso, desnecessário. Mas assim, posso dizer que já estou acostumada, infelizmente, né? Não. Mas é meio que isso. Não, agora a gente conta e ri, mas Na hora só tipo, nervoso. Foi tenso. Sim. É bizarro, né? Mas tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Porque é isso, a gente normaliza o que parece que o nosso corpo tá adaptado para, né? E aí, se isso se não vale pra todo mundo, a gente ignora completamente, né? Eu acho que às vezes, mesmo a gente que é de minoria, a gente não pensa em interseccionalidade, sabe? Então, por exemplo, a gente fez organizou-se, né, uma feira dentro da Feira Preta para artistas pretos, beleza. Mas você esqueceu de pensar que o grupo Artista Preto é composto de várias pessoas diferentes, cara. Sim. Entende? Então faltou um pensar nisso. Pensar, putz, a gente tem, né, artistas que precisam de coisas diferentes. Vamos ver isso aí, né? É muito a caminhar. É muito a caminhar. É muita quilometragem que a gente precisa ter ainda, mas eu acho que a gente vai conseguir. A gente tem feito transformações grandes, eu acho, nesse sentido. Eu acho que a gente sempre vai aprendendo, né? Sim. E a gente também tem que estar disposto a isso. Eu acho que é o que falta, principalmente. As pessoas não gostam de estar erradas, né? E para você desfazer e desconstruir certos pensamentos, certos estereótipos, você tem que assumir que você tá errado. Eu acho que só o fato de ter um espaço para poder falar disso e de ter pessoas dispostas a ouvir e concordarem com o rolê já é bem significativo. Que bom, eu fico feliz. Dá sentido pro meu trabalho. Fico com menos vontade de ficar alienado na pandemia e fazer coisas que importam e têm algum significado. Não, mas isso é muito importante, sim, sabe? Você não é só das pessoas falarem, mas ter espaço para as pessoas ouvirem, sabe? E se a gente não fizer, daqui a 10, 20 anos, as pessoas vão ter que estar fazendo isso pra gente, sabe? Então vamos fazer logo agora, que aí, com sorte, daqui a 20 anos, a gente vai estar lutando por outras coisas. Sim. É isso, disse tudo. É isso, exatamente isso. Pra gente encerrar o nosso podcast, eu queria anunciar agora que vocês estão no De Frente com Gabi. Que é a parte do podcast em que eu faço as perguntas bate-bola, jogo rápido, e vocês têm que responder o mais na lata que vocês conseguirem. Queria dizer que o cancelamento vem. Não, eu ia falar que até hoje a pessoa que mais se deu bem nessa brincadeira foi o Yorhan, do Devaneios HQ, há 2 semanas atrás, que conseguiu responder todas as perguntas, assim, ó. Meu Deus! Então, por enquanto, ele está segurando o troféu De Frente com a Gabi. Mas ele pode ser repassado hoje, veremos. Vamos ver. Começar fácil, hein? Tudo certo aí? Podemos? Vamos lá. Vai. Ih, Jesus. Uma cor. Rosa. Amarelo. Um software. Pencil sai.
Também. Um filme. O Senhor dos Anéis e as Duas Torres. De repente 30. Ai, eu amo ele. Um jogo. Genshin Impact. Stardew Valley. Mas jogando. Quando você não tá desenhando, você tá... Dormindo. Dormindo, com certeza. Gente, vocês são a mesma pessoa. Talvez. Artista que você admira. Lois. Ai, Nina Sati. Incrível. Tô anotando aqui. Arroba que todo mundo deveria seguir. @limão com vodka. Exatamente. Publi, meninas. Parte. Bora lá. Um livro, um filme ou uma série com protagonista que te inspira. Putz. Aí ferrou. O Senhor dos Anéis, por incrível que pareça. Pode ser Special, que eu... Tá recente. Da Netflix. Tá, gente, tá na memória ainda. É. E uma última mensagem para os nossos ouvintes. Mensagem, gente, desenha muito, consuma muito, produza muito, escute muito seus amigos e se fortaleçam em grupos, porque a gente só vai chegar a algum lugar junto. É isso. E não jogue seus desenhos fora. Muito importante. Joga alguns. Joga todos, mas joga alguns. Se tiver Dá pra sua incrível, mãe não guardar. jogue todos. Dá pra sua mãe guardar, que ela vai guardar. Não, e não você dá vai pra ter a sua mãe sensação guardar. de que você jogou fora, mas tá, na verdade, tudo com a sua mãe. Gente, mas olha, eu fiz faculdade de artes, né? Então na faculdade você faz muito desenho. Mas tipo, você desenha à toa, é só pra você Treinar. soltar o braço. Uhum. E na época que eu terminei a faculdade, que eu fazia a grande limpeza do fim da faculdade, toda a folha rabiscada, minha mãe, ai, mas guarda. Eu falei, não vou guardar. Não vou guardar, você vai jogar isso fora. Ela, não, deixa, tá lindo. Mãe, tá horroroso. Não, tá lindo, me dá. Se você não quer, então me dá. Nossa, mas foi uma luta. Cada quadro mal terminado, sem fim, manchado. Minha mãe, me dá, é meu. Não é seu, é lixo. Mas é sobre isso. Orgulho. Não tem jeito de sobre guardar orgulho. tudo. É, orgulho materno. Você falou isso, eu acho que eu vou terminar o podcast e fazer a minha limpeza da graduação, que eu não fiz ainda. Todos os meus xerox estão no meu guarda-roupa. Meu Ah, mas Deus. eu... Eu Não, eu consegui guardei jogar algumas fora, cara. coisas. Eu guardei 5 só, anos de tipo... xerox. Eu guardei uma apostila imensa de escultura que a minha professora de escultura deu pra gente, que é assim, fantástica. Inclusive, eu sei que ela não tá ouvindo esse podcast, que a Marisa não ouve esse tipo de coisa, que ela é mais idosa. Mas assim, Marisa, eu te amo. Qualquer pessoa da Rural que conheça a Marisa, dê um beijo na Marisa por mim. Fala, Marisa, Limão te mandou um beijo. Marisa, você é incrível, eu te amo. Se eu escutasse você, eu teria me graduado uns 5 anos antes. Então, assim, você é incrível, você é tudo. Meu Deus. É poucas coisas que eu guardei. Guardei isso da Marisa, umas 2 xerox de uma coisa legal assim. De resto, minha filha, tchau. Tô precisando fazer isso também. Eu joguei a xerox tudo fora. Aí, ó. Parte desapegada. Tem que aprender a ser assim, cara. Tem que Um aprender erro, a ser não assim, sei. desapegada das minhas coisas. Então, Nunca sentiu falta de nada, tá tudo certo. É, Ah, gente, se sentir falta no futuro, aí a gente se vira no futuro. Deixar esse problema pros nossos eus do futuro. É, né? tem PDF hoje em dia. Ih, Olha aí, viu? É. realmente. Tudo E eu aqui, com o guarda-roupa lotado de xerox. você pega as folhas e usa a parte de trás. Putz, pior que a maioria é frente e verso. Putz, cara, aí fica difícil. Eu fiz letras, né? O que eu mais tenho na minha casa, literalmente, é papel. Meu Então Deus. você pega e faz aqueles papel reciclado. Olha, bate no Vamos liquidificador. fazer sabe? papel machê, eu posso seguir os tutoriais do Art Attack. É muito bom. Inclusive, eu trabalhei 2 anos dando aula de papel machê dentro do CAPS. olha. Caramba. Eu vou pegar umas dicas de receita com você depois. Muito bom, gente. Era muito divertido. De vez em quando eu faltava aula. Faltava aula não, eu ia pra lá, né? Mas aí eu não queria trabalhar e meus alunos não queriam estudar. Aí a gente largava tudo e ia subir no pé de jabuticaba, pra catar jabuticaba. Aí uma vez a minha orientadora chegou, na hora que eu tava com todos os meus alunos em cima do pé de jabuticaba. Melhor Você professor. pode contar pra gente qual foi a desculpa que você deu? Você conseguiu inventar Eu não dei alguma desculpa coisa? nenhuma, não. Eu falei, a gente tá pegando jabuticaba. Eu não tinha desculpa pra dar, entendeu? Você tá em cima de um pé de jabuticaba. Todos os você seus inventa, alunos né? em cima do pé de A jabuticaba. criatividade, vocês podiam falar que você estava fazendo desenho de observação. Né? Falei, não, a gente tá pegando jabuticaba. Porque ninguém queria trabalhar hoje, a gente tá pegando jabuticaba. Fome, né? É sobre isso. Deu tudo certo, gente. Estou aqui, né? Deu tudo certo, sobrevivi. Fui demitido, mas... Não, mentira, não fui não.
nem que eu falei, não, beleza, de frente, acabei pra encerrar o podcast, a gente já ficou conversando mais uns 15 minutos depois. Gente, é sobre isso. Porque Eu é falo isso, muito. entendeu? Eu falo muito. Eu Se você começa... No começo, tava assim, não vou falar tanto. Mas se você me deixar falar, minha filha, são 3 horas de podcast, aí não dá. Eu acho que Não, bora. Próxima vez, então, já vamos abrir uma live na Twitch, a gente desenha e conversa ao mesmo tempo, que aí os assuntos mais aleatórios fazem mais sentido e vai ser mais legal. Vambora. Partiu. Já fica o convite, então. Então tá bom. Obrigada pela participação, gente. Gostei muito de conversar com vocês. Eu acho que foi bem da hora, assim, o papo que a gente teve. E podem voltar. A sala 1604 está aberta pra quando vocês quiserem falar alguma coisa. Falar, tem um negócio pra falar. Bate aqui na porta, a gente abre, microfone, vai. Combinado? Combinado. Tá bom, beleza. Foi ótimo, gente. Foi muito divertido. E obrigado pelo convite. Sim, gostei muito de participar. Obrigada a vocês e até a próxima. Até. Até. Beijo, gente.